Olá, meus queridos e queridas aqui do Conhecer e Despertar, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a um momento de conversa, de bate-papo. Hoje eu vou receber com muita honra, com muita alegria, o Rodrigo Ferretti, que é psicólogo, educador emocional, é uma pessoa muito querida. Eu conheço ele há pouco tempo, né? Tem pouco tempo que eu comecei a colocar ele pra dentro, que ele já tá aqui, mas entrou assim na minha vida em termos de ver as palestras dele, de estudar o conteúdo dele, de acompanhar. Ei, Boa Rodrigo, noite, Roberta. Tudo eu tenho bem? medo de te chamar de Lucas todas as vezes, que eu acho que você tem uma cara de Lucas. Deixa eu só, antes a gente começar e de cumprimentar direito, tem uma pessoa aqui querendo ver. Fala alguma coisa com ela. Que voz é essa, Alice? Eu já sei quem que você quer escutar. Não, é o Rodrigo. Você quer escutar o Caco Rodrigo. Viu? Não te falei que eu ia te mostrar para ele? Ele que é companheiro e parceiro da Caína, da tia Caína. Mas você conhece só o Cacodrigo, né? Ela está encantada, Rodrigo, com o trabalho e com o curso. Ah, que bacana, que ótimo. Mas vamos lá, então. Boa noite, seja bem-vindo. Muita gratidão por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. A gente vai. Boa noite também para quem está chegando aí, né? Já vi a Lu, Roberta, Paola, Laiane, Regina, Claire. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje aqui sobre o ego, né, Rodrigo? Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal. Fica à vontade. Primeiro, assim, muita alegria a gente poder conversar sobre assuntos de autoconhecimento, de psicologia, que por mais que pareçam assim assuntos distantes, será que eles são importantes? Eu digo que sim, são muito importantes. Eu sempre digo que quando a gente fala da necessidade de conhecimento, eu não conheço um conhecimento mais importante do que o autoconhecimento, em termos de importância para a nossa vida. E o que a gente constata é que a maioria das pessoas precisam se conhecer muito, muito, muito. O mundo vai ser melhor quando as pessoas se conhecerem melhor também. Então, sempre muito útil, muito importante, muito agradável falar sobre esses assuntos. Para mim é uma alegria sempre muito grande essa possibilidade. E a gente está aqui pela primeira vez no Conhecer e Despertar. Muito bom. Uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Rodrigo Ferretti. Eu sou psicólogo, especialista em neurociências e comportamento, em psicologia da educação. Tenho um trabalho com a Caena Ferretti, que é minha esposa, no Espaço das Emoções. E nós temos ali um espaço presencial e um espaço virtual para trabalhar as emoções. Então é um trabalho muito bacana também. Eu tenho um consultório, faço atendimentos e nós fazemos juntos um trabalho de orientação, de mentoria para pais. Temos cursos presenciais e à distância, tanto para pais quanto para filhos também, recém-lançado, né? O programa Emoção em Ação, Emoções em Ação, que você até se referiu, que está assim, a gente está tendo um retorno muito bacana. Esse curso é para que os filhos façam, mas nós também temos um curso para pais, que é o Alfabetização Emocional para filhos de 3 a 7 anos, onde os pais se capacitam a aproveitarem as oportunidades de contato com os filhos e trabalharem a emoção dos filhos e a deles próprios ao mesmo tempo. Então, é um programa, é um curso também bem interessante, o Alfabetização Emocional também.
Então a gente está aí no campo das emoções, trabalhando já há um bom tempo sobre isso, tanto através de livros, através de publicações, de vídeos, de cursos. A gente tem buscado assim despertar a consciência das pessoas, né, para a importância do amadurecimento emocional, da alfabetização emocional, da sua própria inteligência emocional. Então tem sido um pouco desse o nosso trabalho. Lindo, é um trabalho muito lindo. E eu me conecto muito com o seu jeito de falar, e foi por isso que eu tive a ideia de te chamar para vir aqui, porque eu estava assistindo aquela palestra sua lá e eu nem sei mais por que eu fui fazer uma pergunta lá sobre a questão do ego, né? Aham. Porque o que eu tenho eu vejo muito assim, e às vezes eu fico até me policiando para não falar muito dessas questões. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, é culpa do ego, né? Como se o ego fosse só um bandido. E aí eu fico pensando que na evolução das espécies, a gente perdeu um monte de coisa que não precisava mais, não é? A gente perdeu as nadadeiras, tem os espíritos evoluídos aí nascendo sem dente ciso. E aí eu fico pensando assim, por que ainda temos o ego? Será que ele é útil, né? Boa noite, Ju, boa noite todo mundo que está chegando aí. E aí a primeira coisa que eu queria, eu anotei umas coisinhas aqui para ir te perguntando, e eu queria que você explicasse dentro da sua linguagem, assim, que é tão clara, tão leve, para as pessoas sobre essa questão dessa mente física, assim, do id, do ego, do superego, como que isso funciona, e de uma maneira, assim, é o que você falou, né? Será que isso importa? Será que saber disso importa? Ó, eu te falo que eu fiquei menos doida da cabeça quando eu fui estudar essas coisas, porque eu entendi muita coisa que acontecia comigo no meu dia a dia, não é coisa só assim de estudar longe do cotidiano, Aham. não, é coisa do dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente pensar em estudar sobre o ego é a gente ter a mesma referência de: será que é importante eu saber que eu tenho um coração, que eu tenho um fígado, que eu tenho um pulmão, que eu tenho rins? Será que eu ter consciência de que eu tenho esses órgãos faz diferença na minha vida? E aí eu vou dizer que, para a maioria das pessoas, sim, porque a gente passa a cuidar mais da nossa saúde física quando a gente vai compreendendo que determinados alimentos podem não fazer bem, fazer atividade física vai ser bom para o coração, para os pulmões, para os parâmetros sanguíneos e por aí vai. Então, conhecer que a gente tem órgãos e minimamente o seu funcionamento dá para a gente uma noção mínima da necessidade de cuidados que a gente possa ter em relação à própria saúde. O ego é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma estrutura física, é uma estrutura psíquica. Porque assim como nós temos coração, pulmão, rins, fígado e por aí vai, nós temos a estrutura do nosso psiquismo. E o ego é um dos componentes deste psiquismo. Então, até quando você faz essa pergunta, que eu acho muito importante, por que será que a gente tem ego até hoje? Eu diria assim, que bom que nós já temos ego, porque em termos evolutivos, a gente adquiriu o ego quando o ser humano adquiriu a razão. Nos estágios anteriores, os seres não têm ego. Então, um cachorrinho, um gato, eles não têm ego. O ego é um privilégio dos seres que já trazem a razão, a consciência, o discernimento. Então, o ego é uma aquisição evolutiva. Pode parecer que é ruim por causa de aspectos, digamos assim, adoecidos do ego. Ele pode trazer problemas, é verdade. Mas o ego, na verdade, ele tem um papel muito importante. E ele precisa ser cuidado e não destruído. Porque Uhum. existem algumas filosofias que têm uma visão de que o ego é o vilão da história. Que o problema do ser humano em tudo é o ego. Então o ego ele deve ser destruído. Tem que acabar com o ego. Né? Mas do ponto de vista da psicologia, não é assim. O ego ele tem um papel tão importante para a gente, mas tão importante na nossa saúde psíquica, emocional, que se a gente destruir o ego, a gente surta. Nós perderíamos a nossa identidade.
Porque um dos papéis do ego é compor a nossa identidade. Então o ego, sim, ele é importante, ele tem o seu papel. Mas aí a gente vai entender que o ego ele tem que ser bem estruturado, bem estruturado. Quando ele não está bem estruturado, é que surgem os problemas. Né? E como Então, assim, estruturar bem o ego? O ego, um ego bem estruturado, ele precisa ser trabalhado, assim como a gente, para estar bem em qualquer área, requer um certo esforço, uma certa dedicação, não é do nada. Por exemplo, para a gente ter uma boa saúde, eu vou cuidar da alimentação, eu vou fazer atividade física, eu vou buscar dormir bem. Então eu tenho que ter cuidados. O ego é a mesma coisa. Eu tenho que ter cuidados em relação a ele, para que ele esteja bem estruturado. E isso requer um certo esforço, uma certa colocação de energia, uma certa vontade. Então é dentro disso. Uhum. Porque a gente vai entender que o ego, ele faz parte da estrutura psíquica. E Freud que trouxe a questão do ego de uma forma assim, bem clara. Você tem trazido conhecimentos a respeito disso nos últimos dias, de uma forma bem interessante, tudo. Na segunda tópica de Freud, ele colocou o ego como uma das partes da nossa estrutura psíquica, junto com o id e o superego. Então, se a gente pensar assim, numa casa de 3 pavimentos, né, a gente vai ter na parte principal dessa casa o ego. E a gente vai ter num subsolo, digamos assim, num porão dessa casa, o id, e na parte de cima dessa casa, um sótão, o superego. É uma comparação didática, só para a gente poder entender. Então, qual que é o papel do ego? Acho que foi o Calderaro que usou isso também. Calderaro trouxe, mas ele trouxe outras definições que são muito semelhantes, que eu acho que vale a pena a gente falar, porque Calderaro ele ampliou esses conceitos. Uhum. Freud simplificou, porque ele trouxe uma visão assim, muito do hoje. Uhum. Calderaro ele trouxe uma visão mais ampla de outros tempos nossos, de outras experiências em outras vidas, digamos assim. Uhum. E, inclusive, uma visão de um futuro. Então, se a gente pegar, os dois trouxeram o mesmo exemplo da casa. Em termos de referência prática, os dois trouxeram a casa. Calderaro falou da casa mental e Freud trouxe o exemplo da casa também. Só que Freud falou de id, ego e superego. Calderaro trouxe, falando do consciente, do superconsciente e do inconsciente. Então, o que vai diferenciar são os conceitos. Eu já vi palestrantes falando, olha, é a mesma coisa. Se a gente pegar o conceito certinho, é parecido, mas não é não. Porque o Calderaro, ele tem uma visão mais ampla do que Freud. Então, o espírito imortal, né, que faz a diferença, né? Do espírito imortal, porque Freud contemplou o nosso ego de agora, o nosso inconsciente de agora somente. Calderaro tem a visão do espírito imortal, então é uma visão mais ampla. Então ele transcende a visão de Freud nesse sentido. Uhum. Então, Freud, o que ele trouxe? O id é aquela parcela do inconsciente mais primitivo. E esse inconsciente mais primitivo, ele é tão infantil que ele quer realizar os seus desejos instantaneamente. Ele quer que os seus desejos sejam realizados agora. É nesse momento, já. E o ego, ele vai mediar os desejos e a realização do id na medida do possível. Um ego bem estruturado. Ele dá conta de fazer isso. E a gente tem também um superego que ele tem a ver com aqueles valores morais, aqueles valores muito certinhos. Então, e o superego, ele vai ser assim, de uma rigidez maior, ele está ligado a cumprir as leis de uma forma excessivamente rígida. Então, um ego bem estruturado, um ego fortalecido, ele vai bancar, conversar com o superego e com o id.
Um ego fragilizado, ele não dá conta de fazer isso. Um ego fragilizado, ele então cede para um superego ou cede para um id. E a pessoa então se vê em maus lençóis por conta disso. Aí uma referência muito prática para a gente entender isso daí na vida de qualquer pessoa. A gente agora está em confinamento, não pode participar de festas. Mas quando a gente está numa festa, que tem lá uma festa de aniversário, que tem lá os brigadeiros, aqueles docinhos muito gostosos, aí a pessoa chega lá, a pessoa está de regime, porque ela quer cuidar da saúde dela. Mas o id, que está lá no porão, que ele quer realizar os seus desejos instantaneamente, ele fala assim, olha, hoje eu vou comer tudo que tem direito, porque aqui, eu estou fazendo dieta, mas eu já quero comer de tudo. O id fala isso. Aí o ego, bem estruturado, ele vai conversar com o id e vai falar assim, ô id, aqui, segura as pontas aí, porque nós estamos num lugar que tem um tanto de gente. Se você comer tudo, a gente vai passar vergonha, você esqueceu disso? Então, o id, o ego, ele vai conversar com o id, ele vai falar assim, ó, maneira aí. E o superego, aí ele vai dar o pitaco dele lá também e vai falar assim, aqui, de jeito nenhum, nós estamos de dieta, hoje nós não vamos comer nada, porque eu estou querendo emagrecer, então a gente não vai comer. O superego vai falar isso. E o ego vai falar assim, ô superego, concordo com você, é verdade, eu tenho que perder uma barriguinha, emagrecer um pouco, mas aqui, nós estamos numa festa, é um dia diferente, então, aqui, vamos nos permitir comer um pouquinho de doce, vamos nos divertir e tudo. E a gente, então, durante a semana, vamos caprichar um pouco mais na atividade física, vamos queimar essas calorias extras depois, dá pra gente conciliar. Então, o superego, a gente vai comer, mas não não vai ser muito. E vai conversar com o id e vai falar assim, o id, a gente vai comer também, mas não é do jeito que você está querendo, não. E a pessoa, então, come o docinho, sai de lá feliz, sem ter abusado nem nada. Então, o ego, ele tem esse papel, né, bem de nos trazer para a realidade. Porque se dependesse do id, a gente sairia da realidade. Mas se depender do superego, também a gente sai da realidade. Porque fica no demais. Então, uma pessoa que está muito focada em agir muito dentro do id, é uma pessoa que ela é muito descabeceada, digamos assim. É aquela pessoa impulsiva, fala primeiro para pensar depois, ou age primeiro para depois lidar com as consequências. É a pessoa que é muito no id. Agora, uma pessoa muito polarizada, muito focada no superego, é aquela pessoa tão certinha, mas tão certinha, que ela não dá conta de falar uma frase sem que ela tenha que pensar palavra por palavra. Então ela vai ser lenta, ela vai ser difícil, ela vai ser muito rígida em tudo, até na vestimenta dela, porque ela fica se preocupando demais com como que o outro vai ver, o que o mundo vai achar. Então ela não tem espontaneidade nenhuma por conta disso. E deixa eu te perguntar uma coisa, o ego não se ressente? Ele não cansa nesse, sabe, tentando agradar gregos e troianos, assim, ele não se ressente disso? Ele não vai escolher ficar, às vezes, assim, numa zona de conforto para não ter nenhuma situação nova, para eu não ter que ficar no meio dessas duas enconhas? O funcionamento do nosso psiquismo e do nosso cérebro, do nosso corpo, é sempre visando economizar energia. E com o ego não é diferente, não. É muito mais cômodo para o ego deixar as coisas seguirem como elas estão. Mas quando a gente tem a proposta de estar saudável emocionalmente, ou de crescer, de amadurecer emocionalmente, a gente vai pôr o ego para praticar exercício. E o exercício dele, um ego fortalecido, ele vai agir na hora que precisa. Porque se o ego está muito fragilizado, ele não vai dar conta de conversar nem com o id, nem com o superego. Ele vai ter um papel de passividade diante dessas duas instâncias. Uhum. Então, o ego ele vai ter vontade de gastar menos energia. Mas se a gente quer agir corretamente na vida, se a gente quer ter uma atitude mais consciente perante a vida, não dá para deixar o id ou o superego agirem, tomarem a decisão para a gente. Porque o papel do ego, ele existe
para ser o mediador. Esse é o papel do ego. Então ele vai ter que cumprir o papel dele, conversar com os dois na hora que precisar, quando precisar. Uhum. Uhum. Quando você fala assim de um ego fortalecido e de exercícios, o que a gente pode fazer assim na nossa vida prática e até com as nossas crianças, né, que estão aí com o ego em construção? Como a gente faz para ter um Isso. ego, para exercitar essas questões? Então, um ego saudável, um ego fortalecido, a gente não vai ter uma visão só de ego, não. A gente pode transcender essa visão porque existem ainda outras instâncias psíquicas. A gente não tem só os pulmões e o estômago, por exemplo. A gente tem o coração, tem o cérebro. E aí a gente pode dizer que existe uma outra instância mais ampla que a gente vai chamar de self. E o self seria a instância que é aquela que a gente pode chamar de eu superior, um eu maduro. E, na verdade, o ego, um ego bem estruturado, numa criatura consciente que está buscando o crescimento, ela tem o self dela comandando o ego. Porque o ego ele vai ser sempre um bom servidor, mas o ego nunca vai ser um bom senhor. Quando a gente deixa o ego comandar, aí a gente vê as dificuldades do mundo, de relacionamentos, as dificuldades do mundo, que são aquelas ligadas ao excesso de ego. O ego, quando ele toma o controle, ele tem um nome para isso, que se chama egoísmo, que não é bom. Ia te falar disso agora, assim, qual a diferença da gente viver no egoísmo ou na egosintonia, assim, de ficar de bem do ego, né? Isso. Então, assim, o ego, ele não tem que ser morto, não. Ele não tem que ser destruído. Ele existe e ele tem que estar saudável. Mas ele serve para servir e não para comandar. Então, quem deve comandar o ego é essa outra estrutura que é o self. Mas o self, ele só vai aparecer quando a pessoa está mais amadurecida. Enquanto a pessoa não fizer esse movimento de conquista de um amadurecimento emocional, psicológico, o self dela está lá tão escondidinho que quem vai comandar e mandar é o ego. E aí então, a pessoa às vezes ela tem um bom nível intelectual, ela tem um bom nível cultural, mas o self dela está lá escondido. E quem comanda nessa pessoa, mesmo tendo um bom nível cultural e intelectual, muitas vezes é o ego. E aí essa pessoa faz tanta bobagem, porque o que o ego, quando ele começa a comandar, ele vai olhar o próprio benefício, os próprios interesses. Ele não dá conta de perceber que existe um outro, que existe um limite, que eu devo pensar o bem-estar para mim, com certeza, mas um bem-estar para o outro também. Por que eu vou ignorar o outro buscando somente o meu bem-estar? Então é nesse sentido que o self maduro, ele então faz esse papel. O self maduro, ele faz esse exercício, ele fala assim aqui, eu quero o melhor para mim, porque eu busco a felicidade, a alegria, isso é natural. Mas sem que isso daí afete o bem-estar do outro. Por que a minha alegria tem que trazer infelicidade para o outro? Porque o excesso de egoísmo ignora o outro, ignora os sentimentos do outro. Busca o bem para si, o melhor para si, ignorando totalmente as pessoas que estão envolvidas, ignorando o outro. E aí não está bom desse jeito, porque isso é uma visão muito infantilizada. E nós podemos encontrar adultos no mundo agindo de uma forma egoísta e infantil, trazendo prejuízos no meio onde ele se encontra, e às vezes no meio até amplo. E aí a gente vê as notícias do jornal e por aí vai. Né, ultimamente, né? A gente tem visto esses exemplos, infelizmente, né? Não, na verdade, os problemas do mundo, todos, quando a gente busca a raiz desses problemas, a gente vai encontrar um problema que está na raiz deles, que é o egoísmo. Então, isso tem a ver com o nosso tema. Uhum.
qualquer problema que você pensar na raiz dele, a gente vai encontrar o egoísmo. E as pessoas ignoram isso, elas não têm muitas vezes noção disso, mas é o egoísmo. Então, cuidar de um ego bem estruturado, amadurecer esse ego para dar espaço para o surgimento e o aparecimento do self, é o caminho de crescimento real das pessoas. Sem que as pessoas saibam disso, porque a maioria das pessoas não conhece o ego, não sabe que existe id, nem superego, muito menos o self. Rodrigo, você acha que é a dor que acorda o self adormecido? Hoje, pelo menos no nosso planeta kármico, assim, no nosso nível evolutivo? Então, o self, ele tá lá escondidinho, mas ele não tá assim, morto não. Não é assim não. Porque muitas vezes o próprio self, ele vai criar essa dor no ego, para que o ego desperte. Então, muitos dos mecanismos e das vivências que a gente passa, que são inconscientes, muitas vezes quem promoveu foi o próprio self escondidinho lá. Para que o ego acorde, para que o ego desperte do seu papel real, da sua função real. Então, muitos dos sofrimentos que nós passamos são promovidos pelo self para que ele apareça conscientemente na criatura. Para que a criatura tome consciência da importância do espaço que o self tem que ter na vida dela como um ser que pode sentir uma felicidade mais plena, mais tranquila, mais profunda. O self faz isso, sim. E como não entrar numa paranoia? Não, sabe, hoje eu acabei de ler o livro Reforma Íntima Sem Martírio, eu estava comentando com você. Como não entrar naquela neura lá de eu preciso melhorar, eu preciso ser santo, meu self precisa prevalecer, e isso não virar uma nova briga, né? Então, esse é um exercício para todos nós, que é o de desenvolver um sentimento de auto-amor no crescimento, de auto-perdão na identificação daqueles traços que a gente precisa trabalhar. Porque muitas vezes nós somos tão rígidos com a gente mesmo que quando a gente identifica traços que a gente não gosta, a gente fica de mal da gente mesmo. E aí é o superego que faz isso? É o superego que faz isso. É o superego. Porque o superego, ele quer que a gente seja perfeito. E aí, então, quando identifica esses traços, aparecem aí, então, o superego ele faz com que a gente adentre nos mecanismos de defesa do ego. Porque existem mecanismos de defesa do ego que vão aparecer exatamente para proteger o ego que não está bem trabalhado, para não sofrer de um ponto que ele não dá conta, porque falta auto-amor, falta auto-perdão. Ele, então, tira esse ego da realidade e coloca a pessoa nos mecanismos de defesa do ego. De projeção, de deslocamento, de racionalização e por aí vai. Que são aqueles que existem. É o superego que proporciona esses mecanismos que são mecanismos ilusórios da vida. Porque tira a pessoa da realidade. Sem que a pessoa saiba. É negação. E aí eu fico pensando assim, isso lá na primeira infância, lá nos pequenininhos, saindo só do id, né? Saindo do só querer tudo do meu jeito, que os meus desejos, as minhas demandas sejam atendidas e tal. A forma como os pais educam os filhos pode fazer um superegão, um superego que no decorrer do desenvolvimento dele aí já vai gerar essas questões mais rígidas, do tipo assim, porque a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que tem coisas nossas, coisa que eu faço, a criança pequena, tem coisa que eu faço que merece aplauso. Então isso eu mostro, porque com isso eu sou amada. Tem coisas que eu faço que as pessoas não acham legal, então é melhor que eu esconda isso, porque senão não vão me amar.
Isso. E aí, a partir daí, não começa essa confusão de não aceitação, de não ser amado, de auto-perdão e tal? Uhum. Então, Roberta, exatamente. Na idade adulta, a gente encontra isso daí, muitas vezes, assim, de uma maneira já estabelecida, rígida nas pessoas. E a pessoa, então, ela vivencia, digamos assim, uma máscara que não condiz com a realidade da pessoa. E aí, então, a pessoa, aquilo que ela apresenta para o mundo, está muito distanciado daquilo que ela é. E isso daí traz uma série de transtornos para a pessoa. A pessoa não se reconhece, não se aceita, ela pode carregar um sentimento de vazio existencial por conta disso, de se sentir uma farsa na vida, conscientemente ou inconscientemente. Porque ela está tão deslocada da realidade dela por não se aceitar e ter que buscar atender uma expectativa do mundo, porque ela acredita, no fundo, que ela não é merecedora de ser amada pelas pessoas como ela é. Então ela cria uma aparência para tentar atender a expectativa do outro. Ela cria um eu idealizado, mas distanciado do seu eu real. E isso é muito grave, porque a pessoa ela vive uma farsa. Ela não busca vivenciar na vida aquilo que ela sente que é dela, aquilo que a preencheria de verdade. Ela busca realizar na vida aquilo que ela acha que as pessoas esperam dela. Já pensou que terrível uma vida assim? Uma vida Pesada, né? que não tem Cansa, né? significado real. É uma vida de aparências. Aí ela vai buscar parecer e não ser. E aí tem muitas consequências. Mas tudo isso pode começar lá na infância, com a educação que a pessoa recebeu? Sim. Então, esse processo educativo, ele tem um papel muito grande nisso. Não é para que a gente culpe os pais por conta disso, que eu acho que a gente tem até que falar isso para tomar consciência. Porque senão as pessoas vão brigar com os pais falando assim, quer dizer que eu sou assim, é culpa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai, porque ele me tratou assim, assado. Aqui, depois que você se tornou adulto, você é livre para trabalhar suas questões. Se o tempo passa e você continua assim, é porque você não se moveu para mudar. Quem disse que você tem que continuar sendo assim? Não, ninguém te obriga a continuar sendo assim. Porque as pessoas elas adoram buscar uma justificativa para falar assim, agora entendi. Então, eu sou assim, eu tenho baixa autoestima por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha família. Não, você tem baixa autoestima hoje porque você não buscou melhorar sua estima, por exemplo. Você tem um baixo nível de autoconhecimento porque você não buscou se conhecer. O que te impede de você, sendo adulto hoje? Entra a questão da autorresponsabilidade, né? Isso, e da autoconsciência. Porque na medida que eu assumo a responsabilidade pela minha vida, que eu tomo consciência de que eu sou responsável pela minha felicidade, eu paro de justificar a vida em relação aos meus fracassos, as minhas dores, e passo a assumir a responsabilidade na conquista de uma vida mais plena. Isso é libertador, quando eu tomo essa consciência. Isso é libertador. É porque tira da mão do outro, né? Porque esperar, colocar na mão do outro é sempre difícil, né? Porque o outro faz o que ele quer e não o que a gente quer. A gente fica gerando expectativa, que eu também acho que é do ego, a expectativa é da mente, né? Isso. E a expectativa é a mãe da frustração, né? Porque o ego, ele está ligado à persona, ele está ligado à necessidade do controle. O ego, ele é totalmente temporal. E o ego, ele é transitório. Agora, o self, a visão do self é diferente. A visão do self é plena, é profunda. O self, ele não teme. O self, digamos assim, ele é imortal. O self, ele é mortal. O ego, ele é mortal. Então, essa é a diferença dos dois. Ô, Rodrigo, a gente pode falar que o ego, ele vibra no medo e o self no amor? Olha, o self, ele é a totalidade do nosso ser. Ele é o somatório de todas as conquistas que nós já realizamos, conscientes ou inconscientes para a gente agora. O self, ele engloba, inclusive, um vir a ser de conquistas.
não realizadas ainda. O self, ele é a parte madura que, se nós acessarmos, a gente vai falar assim, nossa, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. É o self quando ele aparece, porque a gente vai ter respostas para a vida, respostas maduras, respostas tranquilas, respostas leves. Isso é o self. O ego ele é medroso, porque ele é temporário, ele é transitório, ele é preocupado demais em atender essas expectativas. O ego está dentro dessa faixa. É por isso que o ego ele tem a sua energia importante para atender aos trabalhos do self. E então os dois têm que trabalhar em harmonia, mas onde um self que aparece, que está no controle, ele comanda o ego de uma forma harmoniosa e tranquila. E a gente então age na vida, tendo contato com a realidade, de uma forma serena, e de uma forma assim que a gente se sinta bem em conviver com o outro, com a gente mesmo, assumindo quem nós somos de verdade, em essência. E claro, na realidade de que, olha, eu não vou chutar o balde em relação ao mundo, porque eu estou no mundo, eu convivo com outras pessoas. Mas eu vou dar a importância na proporção que deve ser. Nem de mais e nem de menos. E o ego é importante para isso, para esse estar no mundo, né? Sim. Rodrigo, a Claire colocou aqui sobre a questão do egoísmo, né? Da dificuldade, se não é uma dificuldade no equilíbrio com o self. O ego, eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Da convivência harmônica do ego e do self, né? Sim, o egoísmo existe porque o self, ele não tem um ambiente psíquico para aparecer. Na medida que o self não aparece, porque o self, o papel dele é governar o psiquismo, o ser. Se o self não apareceu porque o ser ainda não conquistou esse grau de maturidade, quem vai comandar é o ego. Quando o ego comanda, aparece um excesso de ego. Excesso de ego se chama egoísmo. Então, o egoísmo, ele começa a ser formado lá na infância, pela educação dada pelos pais, pelo ambiente onde a criança foi criada. Então, a gente vai lembrar daquele mito grego de Narciso. Narciso, na mitologia grega, ele era um jovem muito belo, e uma ninfa, que era um ser mitológico, uma fadinha, digamos assim, mas na mitologia grega. E ela então se apaixonou pelo Narciso e ela queria se casar com o Narciso. Mas Narciso não se interessou por ela, não. Aí ela ficou magoada com Narciso, lançou um feitiço em Narciso, dizendo que, olha, a primeira pessoa que você ver, você vai se apaixonar. E ele estava na floresta, sentiu sede, se aproximou do lago para beber água e ele viu uma figura ali. Quem que ele viu? Ele mesmo. E ele ficou enamorado com aquela figura que ele viu. E ele não conseguia parar de olhar, ele não conseguia sair dali porque ele estava enamorado da própria imagem. E ele ficou ali até morrer de sede, de fome, caiu ali dentro do lago e teve um fim triste por causa disso. É mitologia, mas os mitos gregos ensinam muito sobre o psiquismo humano. É incrível. Cada mito grego ensina sobre algo do nosso psiquismo. Então, o mito de Narciso, ele vem falar a respeito desse egocentrismo que é natural na infância. A criança, quando nasce, logo na primeira infância, nos primeiros anos de vida, ela é egocêntrica. Porque ela acredita que o mundo gira ao redor dela. Ela acredita que tudo tem que ser atendido a tempo e a hora. Cada coisa que acontece no mundo, ela acha que tem a ver com ela. É o egocentrismo natural da criança que vai mudando na medida que os pais vão educando essa criança, inserindo ela no mundo. E a criança vai aprendendo que existem outras pessoas, que existem outras coisas, que existe um tempo que precisa ser esperado, que existem limites, e por aí vai. A criança vai aprendendo. Mas muitas vezes, numa educação defeituosa, dada pelos pais, vai existir uma segunda fase do egocentrismo, que é quando o egocentrismo ele não deixou de existir na primeira infância, e ele vai perdurar e aparecer
na adolescência e muitas vezes se estendendo até na idade adulta. E aí, então, um adolescente egocêntrico, um adulto egocêntrico é uma coisa horrível de se ver. Horrível. Eu já tive a oportunidade de presenciar lá no meu consultório, estava atendendo e de repente na sala de espera, porque é uma sala de espera conjugada com uma médica também, tinha paciente dela lá também, e uma pessoa no telefone falando numa altura como se ela estivesse na casa dela. E todo mundo que estava lá tinha que escutar a conversa daquela pessoa. Ou seja, não estava nem aí para os outros, não tinha um mínimo de sensibilidade. Isso daí se chama egoísmo, isso daí se chama um adulto infantilizado. Isso daí, assim, para uma coisa comum, básica, que acontece com muita frequência. E é tão interessante que se você vai chamar, o adulto infantilizado, se você vai chamar a atenção de uma pessoa assim, ela reage como uma criança, né? Ela fica brava, ela faz pirraça, ela Faz xinga. pirraça, exatamente. Exatamente. Não dá conta de como assim não pode ser do meu jeito. Uhum. Como assim eu não sou mais importante do que tudo que está aqui? Né? O Rodrigo Gessé perguntou aqui, estava falando sobre a questão das máscaras, né? E quando a pessoa nega o que faz bem para ela e diz que a farsa é melhor? Foi a pergunta dele. Como que nega e como que a face é melhor? Quando a pessoa nega o que faz bem para ela e entende que continuar no lugar, na zona de conforto, me deixa quieta aqui na minha farsa que tá melhor. Na farsa, sim, sim. Pois é, esse é o preço que a gente tem que pagar na transformação, é a gente sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é aquele lugar que está quentinho, que é conhecido, mas não é bom. Mas pelo menos a pessoa assim, ela já sabe o que vai acontecer. Sair da zona de conforto significa eu me deparar com algo que eu não conheço. Pode ser muito melhor, mas vai que é pior do que onde eu estou. E a pessoa então ela fica entrincheirada na posição que ela se encontra. Muitas vezes por um sentimento de uma autoestima baixa, um sentimento de fragilidade, por achar que não dá conta de lidar com o que possa acontecer. Só que para que eu possa conquistar posições novas e melhores na vida, eu muitas vezes tenho que me arriscar a sair da minha zona de conforto para expandir as minhas possibilidades. Porque a gente vai pensar o seguinte, didaticamente, vamos imaginar um círculo. É onde eu me encontro agora. Mas vamos imaginar um outro círculo um pouco mais exterior a esse. Esse círculo exterior significa assim, uma zona de desenvolvimento proximal. É aquela área onde, se eu me esforçar um pouco agora, se eu fizer um movimento de crescimento, se eu tiver um certo gasto de energia com o desejo de crescer, é onde, num primeiro momento, eu consigo chegar. E se eu me manter por algum tempo, se torna a minha nova zona de conforto. Mas uma zona de conforto já mais dilatada, mais expandida. Porque zona de conforto a gente sempre vai ter. O problema é a gente permanecer muito tempo nela. Porque é bom a gente permanecer nela um pouquinho, né? Um pouquinho, porque a gente esforçou muito para chegar, então a gente experimenta aquela zona de conforto, a gente só não pode assim, achar que aquilo ali é o último lugar da vida, né? Isso, ficar na zona de conforto por um tempo é o tempo da sedimentação dessa zona de conforto. Mas é o exemplo da escada nesse caso. Então eu saio da minha zona de conforto, subi o degrau nesse sentido. Mas o degrau ele tem aquele patamar. O patamar é eu permanecer na zona de conforto só o suficiente para que aquilo se torne a minha nova zona de conforto real. Eu já fiz aquelas aquisições, elas já fazem parte. Mas aí eu tenho a necessidade de me lançar um pouco mais e crescer. E esse processo não cessa nunca. É um processo de crescimento contínuo e natural do ser. Porque todo ser tem necessidade de se expandir e de crescer. A gente vai lembrar o seguinte, em termos de organismos vivos que nós somos, se eu não estou crescendo, eu estou morrendo.
Ficar na zona de conforto é uma estagnação. Para o psiquismo, isso é morte, isso daí não é bom, não. Então, eu posso, ou naturalmente, buscar esse crescimento conscientemente, e eu, então, pelo meu desejo, pela minha consciência, eu faço todo um movimento maduro de me lançar. Não é uma coisa impulsiva, é uma coisa por desejo, planejada, e eu cresço. Porque se não fizer esse movimento, a vida vai colocar na minha vida a dor, que é para que eu não me acomode ali. A dor vai chegar. Então eu posso escolher. Ou eu vou crescer pela dor, ou eu vou crescer por escolha. E aí a gente vai entender o seguinte, quando é por escolha, é no meu tempo. Se eu não escolho, vai ser no tempo que a dor chegar. Pode ser que me pegue num momento muito desconfortável, no tempo que eu não gostaria de jeito nenhum crescer. Então, olha o quanto que é importante a gente trabalhar essa consciência de cada um ser co-participante no próprio crescimento. Uhum. Aí entra, eu tô com receio que o horário que o Instagram derruba a gente, uma outra questão que eu queria comentar aqui, sobre a questão do autoconhecimento, né? Você falou que é o melhor conhecimento de todos. E Sim. na perspectiva do self que existe, esse autoconhecimento não seria lá o livro da Joana, né? Do autodescobrimento, de um revelar-se, né? Sabe, a gente já nasce com um propósito, com um vir a ser aqui nesse mundo, e aí a gente, eu falo do desenvolver como se a gente fosse um bombom, sabe? Aquela proposta do desenvolver, de tirar o envoltório. Não seria a evolução um caminho de retorno à nossa inteireza inicial, só que com uma consciência? Com consciência, com mais conhecimento, com mais maturidade. Eu penso que o movimento que a gente faria de volta seria um movimento de, digamos assim, de nos purificar, entre aspas, que é da gente ir retirando as nossas imperfeições, todas aquelas antivirtudes que nós ainda carregamos. Então, nós faríamos esse movimento de volta nesse sentido de a gente se liberar disso, porque no início a gente não tem isso. A gente tem uma certa pureza, digamos assim. E a gente voltaria a esse estado de pureza, mas uma pureza com maturidade, com conhecimento, com força. Força, eu digo assim, de estrutura, digamos assim. Né? Uhum. Aí sim. Com leveza, sim. Aí a Paula está colocando com mais leveza, com mais calma. Isso. Que são as conquistas que a gente já realizou do self. Parece que a gente vai crescendo, colocando máscaras, e o que esse retorno à nossa pureza é entender que a gente não precisa mais dessas máscaras e ir se despindo delas, né? Mas aí com o conhecimento, com a consciência, com tudo isso que você falou. Eu penso que a gente deve entender que essas máscaras, elas podem ser vistas como algo natural por um processo de crescimento. Mas na medida que a gente identifica que elas não são saudáveis, elas cumpriram o papel dela até aquele ponto, mas a partir dali a gente tem que se buscar a nossa essência, a nossa realidade. E abrindo mão das máscaras para que a gente se reconheça de verdade. Aí da gente se desvelar. Porque na medida que a gente se desvela, a gente identifica o ser único que nós somos. Nós identificamos os potenciais que a gente traz e que só não aparecem porque eles estão tão encobertos com tantas camadas que as nossas potencialidades também estão ali soterradas nisso tudo. Uhum. Tirar as máscaras é eu me deparar com a minha realidade. Eu vou me mostrar mais pleno, mais inteiro, mais saudável, mais leve, mais produtivo, mais feliz, sem neuras. Ai, que sonho, né? Que sonho viver assim. Eu tenho um curso online que chama o Despertar do Buscador, chama Despertar do Buscador do Medo ao Amor, que é essa saída da criança ferida para o adulto consciente, sabe? Eu acho que é esse caminho que a gente precisa fazer. Não é uma trajetória sem dor, né, Rodrigo? Enquanto a gente não cuida dessa criança interior, o adulto maduro não aparece.
E aí tem a ver com esse ego, porque o ego ele também ele tem uma correlação com essa criança. Porque o ego é a nossa parte infantil também. O ego imaturo é o nosso lado infantil machucado, não cuidado. Né? Uhum. E precisa de acolhimento também, né? Sabe o que eu queria? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Emoções em Ação, porque eu tenho percebido, assim, eu chego a ficar emocionada se eu vou falar muito disso, porque eu tenho assistido às aulas do curso Emoções em Ação, gente, é um curso online da Caena e do Rodrigo. Eles são um casal. E a minha filha começou recentemente esse curso, só que a gente faz juntos aqui. E isso tem movimentado as emoções de todo mundo. E eu fico, assim, ao mesmo tempo que eu fico assim, eu cuidando da minha criança ferida, eu vejo a possibilidade dela ir crescendo sem algumas feridas a partir desse olhar para a emoção desde cedo. Eu acho isso muito incrível. Aí deixa eu ver, a gente tem uns 5 minutinhos, eu queria que você falasse um pouquinho do programa. Então, o programa Emoções em Ação, ele é um programa online direcionado para crianças de 3 a 9 anos, onde a gente sugere para crianças menores o acompanhamento dos pais. E para as crianças maiores, se os pais quiserem acompanhar, também pode ser muito útil, porque a gente tem escutado de muitos pais falando que têm aprendido muito com o curso. Porque o curso, ele é focado nas crianças de uma forma lúdica, didática, numa linguagem que a criança compreende, onde a criança recebe um conteúdo de conhecimento e uma atividade prática, onde ela vai aprender a conhecer, identificar as próprias emoções, a regular as próprias emoções, coisa que os adultos muitas vezes têm dificuldades. O objetivo é que a criança aprenda, e nós temos tido retornos e feedbacks muito bonitos a respeito disso. Das crianças identificando, sabendo nomear, conseguindo se controlar, fazendo os exercícios na hora das situações, porque é bacana que a criança aprende e depois, na hora que ela vivencia a situação que ela precisa ter o autocontrole, aquela gestão emocional, ela dá conta de fazer isso. E surpreende os pais. Então isso é muito bacana. Então, aconteceu, o programa... Rodrigo, só te interrompendo um pouquinho, a gente estava fazendo hoje a atividade da escadinha lá da raiva, e aí a minha filha falou assim, eu fico com raiva quando todo mundo me chama na hora que eu começo a brincar. Aí eu falei, nossa, eu te chamo toda hora, como você faz para você não ficar com muita raiva durante muito tempo? Aí ela, já aprendi a respirar, segurar e soltar. Então, assim, eu acho muito legal, assim, porque eles vão pensando por si mesmos em estratégias, né? A Paola está perguntando aí se tem para adolescente, mas eu vou falar que eu vou deixar você responder, mas eu já vou te falar que eu acho que funciona até para os velhinhos esse programa. Desculpa te interromper, pode continuar. Às vezes a gente tem recebido algumas pessoas têm perguntado se tem para adolescentes também. Por enquanto não tem, por enquanto é mais para criança, mesmo até 9 anos. Eu não sei se adolescente se sentiria tão confortável assim, porque adolescente às vezes tem aquela questão assim de uma certa onipotência e vai falar assim, mas isso é uma certa brincadeira e tudo. Porque o adulto muitas vezes fazendo dinâmicas, ele trabalha muitas questões, né? Se conhece muito através disso. Adolescente também. Mas o enfoque, porque a gente teve que escolher uma faixa de enfoque, de linguagem, e nós escolhemos assim, mais infantil mesmo, é o objetivo. O que estaria sugerido é de repente os pais aprenderem um pouco mais e fazerem alguns exercícios, algumas adaptações para o filho adolescente. Aí é possível sim, eu acho que seria viável nesse sentido. Né? Mas o programa Emoções em Ação, ele pode ser encontrado no site do Espaço das Emoções, né? Que é o www.espacodasemocóis.com.br, mas é Espaço das Emoções, é porque não pode colocar nem tio, nem cedilha, lá comigo e com a Caena.
E aí tem um personagem lá, o Cacodrigo, né? Que conversa com as crianças, que dá algumas ideias, que dá alguns trabalhos lá com as É a crianças parte das também. nossas risadas. É, e tem O, sido, assim, muito bom. eu acho que uma forma fácil, talvez as pessoas estão mais familiarizadas com o Instagram, vocês podem seguir o Rodrigo Ferretti, tem o da Caena Ferretti também, mas tem o Tem Caína Espaço das Ferretti, Emoções Oficial, não é? É tem o ponto Espaço das oficial? Emoções Oficial também. É ponto oficial. Ponto Esse, oficial. E porque eu consegui me inscrever lá pelo link da bio, né? Foi, eu tem o fiz a link na inscrição. bio. Isso, É, isso. mas eu vou deixar nos stories todos os links, vou colocar aqui, porque agora as lives ficam lá no feed, aí eu coloco nos Aham. comentários. Laiane que está assistindo aí, o Richard que acabou de chegar, que tem criança pequena também. Para quem tem criança, gente, eu acho muito incrível. Eu tenho feito palestras para escolas, sabe? Algumas escolas têm dado formações para os professores online. Eu tenho feito algumas formações. Todos eu estou falando do espaço das emoções. Todos eu estou falando. Que bacana. Obrigado. Porque está fazendo muita diferença. Quarta-feira à noite, a gente mesmo estava aqui assistindo a contação de história antes de entrar aqui com você. E eu queria te agradecer por estar vivendo a sua missão e ajudando tantas pessoas com isso. Agradecer pela disponibilidade. Tem um monte de gente aqui agradecendo, a Paola, um monte de gente agradecendo de ter trazido você e agora que eu estou vendo a Adeilde aqui também, que é a diretora de uma das escolas. Todo mundo, gratidão a todo mundo que entrou aí, vai ficar salvo lá no feed para quem quiser rever, e eu te agradeço muito, Rodrigo, pela sua gentileza, pelo seu jeito amoroso de falar. Deixa eu ver se eu tenho tempo só para falar mais uma coisa. Tem 2 minutos. O livro, fala do seu livro. E aí eu já me despeço de todo mundo e vou deixar você encerrar, tá bom? Tá bem. Eu agradeço muito a oportunidade, o momento. O livro que a Roberta está falando é o Conecte-se a Você. É um livro de nossa autoria, de minha autoria, que é um livro que inteirinho ele trabalha sobre autoconhecimento. De uma forma prática, didática, com situações que a gente identifica no dia a dia. É um livro que foi lançado pela editora do Fô. E assim, tem recebido muitos feedbacks bacanas, muito interessantes. Tem sido assim, foi um prazer imenso ter escrito esse livro. E eu tenho feito muitas lives conversando sobre o Conecte-se a Você também, de tanta coisa que tem para a gente falar e refletir, tem sido muito legal pela editora do Fô. Né? Então, o Conecte-se a Você é um livro que trabalha essa viagem para dentro de si de uma forma agradável, de uma forma prática, que o Conecte-se a Você ele conversa com você. Né? Foi esse o objetivo. Né? Legal. Aqui, para quem tá. Falei que eu não ia falar mais, mas vou falar. Para quem está no grupo terapêutico online, o nosso grupo terapêutico Desperte Sua Essência, já pode entrar no site. A Deide está perguntando onde comprar, no site da editora do Fô. Eu comprei o No meu pelo site da editora do porque Fô. a gente vai estudar esse livro lá no nosso grupo terapêutico. Quem quiser já ir comprando, já pode Uhum. comprar. Futuramente, no mês de Ó, setembro. uma notícia. 100% dos direitos autorais do livro, do Conecte-se a Você, foram cedidos ao Lafran, La Fraternidade Maria de Nazaré. É uma Do Emerson. creche do Emerson que cuida de crianças com paralisia cerebral. Então, 100% Legal. dos direitos autorais são para auxiliar nas obras da creche, que é um Que trabalho assim, lindo. muito bonito também. Que Tá? lindo. Rodrigo, muito obrigada. Vou te dar tchau para não cair de uma vez aqui e a gente não assustar, sem Muito despedir. obrigado, Obrigada mesmo, Roberta. viu, pela sua Muito generosidade. obrigado a todos. Manda um beijo para a Caína para nós, tá bom? Mando sim. Um E beijo a até a todos. Muito próxima. Depois obrigado. a gente vai conversar sobre o seu livro aqui futuramente, tá bom? Tá bem, vamos sim. Então tá bom. Gente, obrigada pela participação aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.